Meu pai foi assaltado durante o trabalho e não voltou para casa. O que faz um menino, um jovem de 14, de 15 anos pegar uma arma, assaltar alguém, matar alguém? Eu não acredito que as pessoas nasçam querendo fazer isso da vida. Eu ficava pensando em o quanto eu devia perdoar esse menino por ter feito isso e que eu não queria passar minha vida toda sentindo ódio. Sentir ódio era algo muito distante do que meu pai fazia. Foi um dia que ele estava demorando muito para chegar e aí o meu tio me ligou pra gente e contou que um taxista tinha sido encontrado, tinha sido assaltado e que pelas características poderia ser o meu pai. Homem alto, negro, careca. E eu só lembro de ver a minha mãe passou correndo, foi pro portão e eu vi ela deu um grito muito alto. E ela, não! E o meu irmão voltou, fechou a porta e falou, fica aqui, não sai daqui. Porque eles estavam tentando entender o que tinha acontecido, mas minha mãe já tinha entendido. Ele foi assaltado. Conta a história de que ele reagiu, mas a gente não tem certeza. E ele não sobreviveu. Ele foi assaltado por um menino que na época era menor de idade também, tinha 15 ou 14 anos. Meu pai foi assaltado durante o trabalho e não voltou para casa. Eu acho que a gente se prepara para uma doença, a gente se prepara para alguém que consegue se despedir, mas a gente não está preparado para um pai que sai de casa para trabalhar e não volta. Você não tem a possibilidade de se despedir. Então eu lembro que eu só fiquei nesse misto entre o porquê isso aconteceu com ele, um sentimento também de tentar fazer um movimento de entender. Tem outro personagem nessa história que fez com que acontecesse tudo e começar a tentar dar rosto e forma e sentimento de quem foi essa pessoa, do que faz um menino, um jovem de 14, de 15 anos pegar uma arma, assaltar alguém, matar alguém. Eu não acredito que as pessoas nasçam querendo fazer isso da vida. Eu acredito que são vários atravessamentos que passam e tem uma escolha aí, mas também tem um fruto de algo muito maior, de um sistema. Eu tive que literalmente lidar com perder um pai, com ver uma mãe mal. Eu não vou ter mais o sorriso do meu pai todos os dias, que ele fazia um auê quando chegava. Eu não vou mais ouvir a buzina dele, que a gente sabia que ele estava chegando, que ele dava. Então, é como se você recalcula a rota, tipo, como que você vai fazer a partir de agora, sabe? Eu sempre fiquei pensando o quanto eu não queria que o ódio virasse o meu maior motor de movimento na vida. Eu queria que continuasse sendo o amor que minha mãe e meu pai me deram, o amor que ele me ensinou, o amor e o perdão que eu posso dar a uma pessoa que talvez nem tenha me pedido perdão, mas que minimamente eu faça esse movimento de entender que tem uma realidade ali, de que tem alguém ali que também sente, que também tem medo, que com certeza teve medo antes de apertar o gatilho. Qual o movimento que teve para ele apertar esse gatilho? Tudo isso foi maior para eu conseguir entender. É como se eu estar triste, ser uma filha órfã, fosse muito menor num mar muito grande, muito maior, muito cheio de muitos emaranhados, sabe? Do que significa ser uma menina que nasceu na periferia de São Paulo, na Zona Sul, no extremo sul. E a ironia de logo lá ter alguém, um jovem que fez isso com um trabalhador, com um homem de família, mas o quanto isso é um resultado de uma série de erros, de uma série de falta de política pública, falta de educação, falta de, sabe, é tão maior, infelizmente é tão maior. E aí com o tempo, né, eu fiz alguns cursos, fui indo para um caminho da psicologia, de estudar psicologia, acho que também nesse intuito de me entender nesse processo, entender o outro também. E em uma das vivências que eu tive foi dentro da Fundação Casa, com meninas menores de idade também, e que eu pude ouvi-las. E foi tão doido quando eu entrei, porque eu tive eu lembro que eu rezei e falei, pai, eu tô aqui por você, porque de alguma forma pra mim eu tava ressignificando essa dor. Eu acho que conscientemente eu me conectando com meninas que representam essa figura que infringiu a sociedade, de que rompeu com essa lógica, de que foi violento, me olhar também e ressignificar essa dor que eu tive com meu pai, que eu tenho até hoje, porque é um abismo enorme e nada vai suprir.
Então, eu ouvi falas, ouvi poesias, ouvi músicas de meninas que falavam: tia, eu não quero fazer isso nunca mais na minha vida. Ai, tia, eu tô aqui porque eu precisava de dinheiro, acabei roubando, mas tia, eu quero só uma oportunidade de sair daqui e nunca mais fazer isso. Era, no fundo, eu tava me encontrando com aquilo que eu queria acreditar, que é de que muitos desses jovens acabam indo por essa oportunidade. Isso acaba sendo uma oportunidade. Às vezes, acho que é um pouco difícil, dependendo da pessoa que ouve isso, porque acha que é óbvio que a gente tem o estudo, é óbvio que a gente tem a faculdade, é óbvio que você vai trabalhar e se você cumprir essa norma, você segue. Mas quando você tem um tom de pele como eu, como meu pai, como o menino que fez aquilo, a sua trajetória não tem, às vezes, um final 100% feliz. Às vezes você pode ter um melhor currículo, e eu sei o que é ter um currículo muito foda, mas você ter um CEP no Grajaú, na Zona Sul, isso te tira o mérito, é como se você não tivesse dignidade. Teve um porquê daquilo acontecer, de que tem algo muito maior, de que tem uma sociedade. Então eu acho que eu fui mais no lugar de o que eu posso fazer a partir de então. Como eu não consigo mais, infelizmente, fazer o meu pai voltar para casa, mas eu consigo fazer com que outros jovens, outras meninas, outros meninos sejam protagonistas a partir de então. Eu consigo fazer através de uma poesia que um jovem entenda que ele tem várias possibilidades, ele tem o rap, ele tem o funk, ele tem o grafite, ele tem o hip hop. E por último, tá o crime, as drogas e um caminho que vai levar ele a um abismo, a se perder e perder uma outra pessoa também. E é o que eu faço através da minha poesia, através da minha música, através de tudo que eu acredito. O trechinho que eu fiz da poesia, ela fala assim, eu perdi o pai com 14 anos de vida, sem nem entender o que era morte, como pode? Pai, lugar errado, na hora errada. E pior do que brincar de polícia e ladrão, aquele menino se viu no assalto e matou. O menino morria todas as vezes que matava e anestesiado ele já nem sentia dor. O menino matou os seus sonhos, a minha infância e o meu pai. No final de semana antes do acontecido, o meu pai tinha reunido a família dele, falou para as pessoas o quanto ele amava elas, e ele chegou em casa, deu uma rosa para minha mãe e falou que ele amava ela, mas hoje com um desapego. E ela falou: nossa, então quer dizer que você não me ama mais? Ele falou: não, hoje eu te amo mais porque eu amo um amor desapegado, um amor que entende a sua liberdade, do seu ir e vir. E foi a última vez que ele, falou isso para minha mãe, que ele teve a oportunidade de verbalizar. Então, por mais doloroso que seja, eu sinto que de alguma forma ele já estava indo nesse movimento de fazer a passagem. Eu sinto que o meu pai deixou uma mensagem e eu preciso ecoar ela. Eu acredito muito em Cristo e nessa figura de uma sabedoria que não faz sentido para as pessoas. Então eu acho que as pessoas entenderiam se o meu caminho fosse da raiva, do ódio, da vingança. Quando eu falo sobre amor, quando eu falo sobre poesia, sobre inverter essa lógica, o outro me dá ódio e o que eu ofereço para ele é amor, isso dói, né? É difícil de entender. Tem um trechinho da poesia que eu digo, e para aquelas pessoas que perguntam se eu perdoei ou não, eu como filha digo: perdoa, pai, ele não sabe o que faz. Eu sinto que eu perdoei ele e sinto que... e vibro para que, se ele ainda estiver vivo, ele consiga ter ido para um outro caminho, para um caminho de luz e não de dor. Então, eu acho que esse movimento da arte, da cultura, da educação em primeiro lugar, é colocar esses jovens, essas pessoas desassistidas de todas as formas, num lugar de protagonismo. A partir do momento que um jovem tem uma caneta e consegue verbalizar e não converter isso em violência, ele entende aquilo que falta para ele, ele entende aquilo que ele cresceu e que ele teve que ultrapassar tudo isso para ser. Mas é importante a gente olhar para isso dentro da sociedade, porque a gente só olha quando a criança entra dentro da escola e atira. A gente só olha quando você é assaltado. Aí você vai olhar entre aspas, pro menino problema, pra menina problema. Antes disso, quando a pessoa deu sinais, e eles sempre dão sinais de que tem uma falta, de que tem uma necessidade, de que tem uma carência a ser suprida, aí você não tá tão disponível para isso, a gente não tem tempo, você tá na correria, não é sobre mim, eu não tenho nada a ver com isso, só tem a ver quando aquilo te atravessa. Isso não
não vai, é isso, né? Não vai trazer meu pai de volta, não vai deixar minha mãe mais feliz. Eu queria ter uma fórmula de voltar no tempo e das coisas voltarem a ser como elas eram. Eu queria que meu pai não precisasse passar por isso. Eu queria voltar um pouco mais atrás e entender que história foi essa desse menino e o que faltou, ou o que quebrou na vida dele pra eu devolver as coisas pro lugar, mas eu não posso fazer isso. E eu vou sempre viver com a dor de não ter mais meu pai. Eu quero ter uma vida onde eu consiga honrar ele, honrar essa trajetória dele, honrar cada uma das qualidades que ele me trouxe, os defeitos também, porque são sombras para serem vistas, mas o quanto eu estar viva é fazer com que ele também viva através de mim, a partir de mim também.